Fernando Calas, para você, o que é pífio? Eu odeio deboche. Eu acho que deboche é pífio, é arma dos fracos. Eu acho horrível o deboche. E o que não é patético? Acho que a empatia, a simpatia, de uma certa forma, a solidariedade. Você, assim, eu acho que está faltando empatia, está faltando amor na sociedade brasileira hoje, né? A gente vê tanto ódio por aí. Eu acho que o que não é patético é a empatia, é você ligar realmente para os problemas que os outros têm e tentar ajudar de uma certa maneira. Esse é o Dividida no All Sport. Hoje o nosso entrevistado é o companheiro Fernando Calas, jornalista brasileiro radicado há 12 anos em Madrid, correspondente da Reuters em Portugal e na Espanha, e que bate um papo com a gente. Fernando, obrigado por conversar conosco aqui no Dividida. Vou começar perguntando a você o seguinte: todo esse tempo você trabalhou em jornal aí em Madrid, agora está trabalhando na Reuters, evidentemente não cobre só futebol ou só um esporte. Fala um pouquinho da sua rotina, que eu acho que certamente muita gente tem curiosidade, não só jornalistas e futuros jornalistas, mas todo mundo que acompanha o trabalho da imprensa. Pois é, eu tentei abandonar o jornalismo, Mauro, várias vezes. Eu, quando vim para a Espanha, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar como jornalista aqui. Eu vim numa época onde, por exemplo, era muito mais difícil trabalhar como jornalista. Há 12 anos não tinha essa facilidade que a gente tem de gravar podcast, de gravar vídeos no YouTube, tudo isso. E eu tinha uma barreira do idioma. Eu larguei, na verdade, o Brasil por causa de assim, a minha mulher, eu conheci ela no Líbano, eu fui correspondente da BBC Brasil no Líbano, fiz um mestrado lá em Ciências Políticas. E acabei, assim, ela era espanhola, a gente foi para o Brasil, não revalidaram o diploma de medicina nela do Brasil, né? Isso é uma vergonha o que acontece no Brasil, né? Esse protecionismo do mercado brasileiro, que de uma certa forma a gente está vendo hoje com os técnicos estrangeiros no Brasil. Isso não acontece só no futebol, isso acontece em várias esferas, várias profissões do Brasil, esse mercado fechado, esse medo a mão de obra, né, ao profissional estrangeiro no Brasil. Sofri isso na pele com a minha mulher, que é médica, e não deixaram ela trabalhar no Brasil. Então, eu trabalhava no Sport TV na época, eu larguei o Sport TV para vir trabalhar aqui. Fiquei aqui 4 anos dando aula de português, fiz um curso sommelier, né? Achei que o jornalismo nunca mais ia voltar a ser uma coisa. Mas aí, assim, surgiu uma oportunidade de entrar fazer um mestrado do El País. Eu entrei no mestrado do El País e acabei ficando no El País, né, e no jornal esportivo do El País, que era o AS. Eu tive que fazer essa transição, né, reaprender a trabalhar em espanhol. Fiquei 8 anos no AS e agora eu estou reaprendendo a trabalhar, só que em inglês, né? Então foi primeiro essa transição do português para o espanhol no Diário AS, e agora estou fazendo essa transição do espanhol, do português espanhol ao inglês, né? Trabalho o tempo inteiro em inglês hoje na Reuters. É um desafio grande. O jornalismo é uma profissão assim, complicada, né, Mauro? Porque geralmente a gente demora muitos anos para conseguir ter um trabalho decente, né? Ou pelo menos um salário decente. Então, hoje mesmo eu trabalho na Reuters, mas eu sou comentarista no Redação Sport TV e eu tenho um podcast para a NFL, podcast oficial da NFL em espanhol, né, futebol americano, eu que faço, eu que apresento. Então, a gente tem que estar pluriempregado, tem que ter vários empregos para poder realmente conseguir ter uma vida, um salário de que, por exemplo, um advogado, um engenheiro ou um arquiteto, por exemplo, não precisaria, né? Pois é, e eu queria falar um pouquinho sobre um episódio recente, né, que teve grande repercussão, que foi durante a final da Liga dos Campeões. Aconteceu algo inusitado, pelo menos, né? A gente sempre viu como inusitado, quando na Europa, numa competição da UEFA, acontece todo aquele forrobodó que tivemos lá em Saint-Denis, nos arredores de Paris, na final da UEFA Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, né, com aquela quantidade enorme de torcedores, tem que conseguir entrar, toda aquela confusão. E é curioso isso, né? Porque muita gente estava no estádio, pelo que eu entendi, ficou lá dentro da arquibancada, nas cadeiras, nas posições, né, da imprensa. Você desceu para ver de perto o que estava acontecendo, fez o registro fotográfico, inclusive, de uma foto que teve destaque até em capa de jornal na Inglaterra. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o episódio em si, você que acompanhou de perto, e foi algo de grande repercussão, que muita gente não entendeu como é que pode acontecer isso na França, acontecer isso na Liga dos Campeões, uau, a UEFA, nossa, todo mundo ficou assustado com aquilo. E também da sua iniciativa, como é que você vê essa questão, né? A gente se acomoda um pouco às vezes, né? Jornalista, eu sou comentarista, eu só fico sentadinho aqui, eu sou repórter especial, então eu não vou entrar, eu vou ali, eu vou ficar aqui esperando para entrevistar o craque do jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que é um papo interessante para
Para reflexão da profissão. Não, eu acho que é um papo interessante, por exemplo, que também hoje no Brasil eu vi umas pessoas, eu vi no Twitter as pessoas falando, por exemplo, do Rafael Sibila, né, que é um jornalista, um repórter da Globo, que é conhecido por cobrir esporte, está cobrindo as eleições, cobriu as eleições na Colômbia. Né? As pessoas falam assim, pô, mas ele não é jornalista. Cara, não existe jornalista esportivo. Né? A gente é jornalista, Mauro. A gente é jornalista. Como Sim. eu falei, assim, eu estudei, eu não fiz a tese, não sou mestre em ciências políticas. Eu estudei os 2 anos, mas aí eu conheci minha mulher lá no Líbano, me apaixonei, larguei tudo, o Líbano, e vim morar aqui em Madrid, fiquei 6 meses aqui em 2006 e abandonei o mestrado. Mas, assim, lá eu cobri atentado, eu cobri guerra, né? Eu comecei minha carreira cobrindo, assim, trabalhando na Editoria Rio, né? Fazendo RJTV no Rio de Janeiro. No fim das contas, a gente é jornalista, Mauro, sabe? E quando acontece uma coisa como essa, né, quando eu lembro que, assim, eu estava nos últimos 2, 3 anos, eu estava muito descontente, eu estava infeliz, realmente, no AIS, porque o meu trabalho era um trabalho de editor de futebol internacional. Era um trabalho, eu brasileiro morando na Espanha, eu um trabalho de redação, e a gente é repórter, né, cara? E o repórter, esse sangue de repórter, a gente quer estar na rua. Então, eu estava buscando uma oportunidade que me desse essa. Poxa, estar na Europa e não poder, por exemplo, ir numa. Pô, a final da Champions foi aqui em Madrid, entre o Liverpool e o Tottenham, e eu estava na redação. Falei, cara, não quero isso, eu quero estar nos jogos. E aí a Reuters me deu essa oportunidade de ser correspondente deles aqui. E durante o processo de seleção, foi uma coisa muito interessante, Mauro, porque demorou uns 6 meses, várias entrevistas, e o tempo inteiro eles batiam nessa tecla de que, assim, que eles gostavam muito do meu perfil, que era um perfil multimídia. Né? E Mauro, a gente está falando aqui em podcast, mas assim, eu venho há quase 15 anos batendo na tecla do podcast, porque eu acho que é uma linguagem do futuro. Né? Eu tive um dos primeiros podcasts do Brasil, que era, na época eu era comentarista do UFC, lá no Sport TV, eu tinha no portal do Vale Tudo, né, com o Marcelo Alonso e o Gleidson Venga, a gente tinha um podcast de UFC, de MMA. Né? Eu gravava, editava, fazia tudo. Eu acho que o jornalismo vai ter que ser isso, Mauro. A gente vai ter que, sabe, fazer vídeo, fazer áudio e fazer foto também. Eu acho que é muito importante em tudo isso. E quando, meia hora antes do jogo, da final, éramos 3 repórteres, né, da Reuters cobrindo o jogo, exatamente por isso. Porque 9 de cada 10 jogos, Mauro, muito provavelmente não vai acontecer nada. Você vai ter o jogo, a gente vai embora para casa. Mas, por exemplo, isso foi o que aconteceu em Sevilha, na final da Europa League. 150 mil alemães e escoceses vieram aqui para Sevilha, uma cidade de 550 mil habitantes, né, quase 1/5 da população da cidade estava 2, 3 dias lá em Sevilha, esperando o pior, porque a gente lembra a última vez que o Rangers chegou numa final europeia, né, contra o Zenit de São Petersburgo lá em Manchester. Aquilo, assim, a galera pode dar um Google e buscar essas imagens, são assim, uma das piores. Foi uma batalha campal nas ruas de Manchester. 15 policiais foram hospitalizados, né? Eu acho que 40 torcedores do Rangers foram presos. Então a gente fez uma. Eu fui para Sevilha literalmente com capacete, com óculos, né, assim, com medo de bala de borracha, e até, cara, uma coisa que eu nem sabia que existia, que é esse colete anti-stab, anti-facada, né, que é uma coisa para evitar, a gente foi lá realmente eu de repórter, era o único, mas a gente foi com 10 profissionais, colegas, entre fotógrafos e cinegrafistas, porque a gente estava realmente esperando que fosse acontecer muitas coisas. Não aconteceu nada, graças a Deus, não teve nenhum problema, né? Foi só o jogo foi incrível, a torcida. Eu nunca tinha visto um ambiente como esse, de torcida apaixonada no estádio, como foi esse jogo entre o Eintracht Frankfurt e o Glasgow Rangers, né? Era um espetáculo incrível no campo, principalmente a torcida do Eintracht. Acabou o jogo, né? E aí foi a final da Champions League. A gente chegou lá, cara, meia hora antes do jogo, a gente via que o lado do Real Madrid estava lotado e o lado do Liverpool estava cheio de buraco. Então, a gente tinha formado um grupo de WhatsApp, de Teams, né, com o nosso escritório da Reuters lá em Paris, assim, para monitorar a rádio da polícia, a rádio de emergência, e começaram a falar que os torcedores do Liverpool estavam tendo problemas para entrar no estádio. Isso mais ou menos 40 minutos antes do jogo. Aí eu olhei para os meus 2 colegas, né, o Carolo Grossman e o Julian Pretot, que são nossos correspondentes na Alemanha e o correspondente em Paris, falei para eles, olha, eu vou sair, porque o meu trabalho na final era assim, o Julian, que é o nosso correspondente em Paris, ia fazer a crônica do jogo,
E eu fiz o que a gente chama de abertura de cortinas, 1 hora antes do jogo. Você faz uma matéria que a gente manda para todos os nossos clientes, falando: olha, o time titular vai ser esse, o ambiente no estádio vai ser esse. Então, eu tinha terminado de mandar essa matéria, eu falei: vou para fora para ver o que está acontecendo. E quando eu cheguei fora, Mauro, assim, a fila de torcedores tinha fora do estádio uma coisa absurda. Eu nunca tinha visto tanta gente, faltando meia hora para o jogo, famílias, e os torcedores do Liverpool estavam, assim, nessas circunstâncias, se comportando de forma totalmente exemplar. Eles estavam esperando na fila para chegar a hora deles entrarem. E a gente via, assim, um dia antes do jogo, eu estava andando com o Marcelo Correge na rua, e a polícia me parou. E a gente não entendeu por quê. Pediram meus documentos, pediram os documentos do Correge. Eu não estava entendendo por que eles tinham parado a gente. Eu estava com a camisa do São Paulo, que é aquele time alemão, né, que eu comprei na loja do São Paulo, uma camisa oficial, né, contra o nazismo. São Paulo contra nazismo. Né? E assim, aí eu comecei a ver que os policiais estavam olhando para a minha camisa. Aí eu olhei para a cara do Correge e falei assim: Correge, eles me pararam por causa da camisa. Aí o Correge, eu não falo francês, o Correge perguntou, falou assim: mas por que um jornalista brasileiro está usando uma camisa de ultra, né, de hooligan alemão? Aí eu falei: cara, não é camisa de hooligan alemão. Comprei essa camisa na loja oficial do clube. É um clube que é politicamente histórico na Alemanha, é um clube que tem as ideologias dele, mas não é um clube não é camisa de hooligan. E aí eu bati esse papo com o Correge. Ele falou assim: olha, cara, realmente a polícia aqui na França, principalmente o batalhão de choque, é conhecido por essas respostas assim, mais agressivas, principalmente quando a gente fala de torcedor. Né? E aí foi quando, né, nesse meio tempo, tinha um fotógrafo da Getty e tinha quem me viu sair, saiu também junto comigo, foi o Tariq Panja do New York Times. E nesse momento só tinha nós 3 de jornalistas lá acompanhando. E aí alguns torcedores, usando camisa do Liverpool e do Real Madrid, mas que dava para ver na cara que eram torcedores franceses, que não estavam na fila, não estavam fazendo, começaram a tentar pular a grade. E aí foi quando a gente viu o batalhão de choque, os famosos, que eles chamam de Robocop franceses, em ação. Os caras começaram a jogar o gás pimenta não só contra esses caras que estavam tentando pular as grades, mas contra a fila de torcedores. Onde, cara, crianças, famílias, e os caras não estavam fazendo nada, estavam esperando para entrar. E aí foi quando eu, com o meu celular, eu comecei a fazer assim, fotos, imagens e imediatamente mandando para a central. E aí eu acho que nesse momento que a gente fala de multimídia, de estar ligado, porque, poxa, se eu tivesse com uma câmera profissional, eu ia ter que conectar essa câmera, mandar, processar essa imagem. E aí o imediatismo de fazer essas imagens, né, com o celular fez com que a Reuters, na final da Champions, mandasse essas fotos e esses vídeos com quase meia hora de antecedência em relação a toda a concorrência. Né? Porque era praticamente impossível, os colegas, por exemplo, muitos colegas não conseguiam não chegar nessa região onde estava acontecendo tudo isso. Né? Porque começaram a assaltar vários torcedores, e aí começaram a entrar o batalhão de choque armado. Foi uma hora e 15, eu entrei no jogo, era 40 minutos do primeiro tempo, e olha que o jogo se atrasou quase uma hora, né, para começar. Então foi uma loucura, coisa que eu nunca tinha visto na Europa e nunca pensei que ia haver na Europa, em termos de agressão da polícia, né? Mas assim, eu insisto, a torcida do Liverpool se comportou de forma assim, exemplar durante todo o episódio, e quem arrumou essa confusão realmente foram assim, marginais franceses que estavam querendo entrar no estádio e arrumar confusão. Sabe? Até porque o estádio fica numa região, assim, digamos, uma região mais pobre da periferia de Paris, né? Quem imagina Paris ali, toda aquela coisa, toda a beleza da cidade, o estádio Saint-Denis fica numa região bem mais afastada, é uma região diferente da região turística. Eu também imagino isso. Até o João Castelo Branco, né, correspondente da ESPN na Inglaterra, até ele abordou esse assunto, né? Que muita gente da região ali acabou se infiltrando e houve toda essa confusão. Queria mudar um pouquinho do futebol espanhol, Fernando, falasse um pouquinho sobre o momento do futebol espanhol. Você aí é torcedor do Atlético de Madrid, né? Sempre fala do Atlético. Queria fazer um pacote. O Atlético ele voltou a ser competitivo, né? Ele passou a ganhar campeonato, fez final de Champions League, frequenta a Liga dos Campeões,
bate de frente com gigantes europeus. E muito se atribui ao Simeone. Claro que ele é uma peça importante nesse contexto, mas acho que tem muito mais do que isso, né? Tem um novo estádio, que é um grande estádio de final de Liga dos Campeões, como você lembrou há pouco. O que mudou no Atlético e o que a gente pode imaginar do Real Madrid, que está reformando seu estádio, está fazendo uma obra muito avançada, digamos assim, né? O estádio super versátil será. Como é que você vê esse momento do futebol espanhol e o Barcelona nesse contexto, né? O Barcelona tem o estádio mais antigo, o Barcelona tem os problemas da Catalunha, o Barcelona tem uma dívida colossal, né? E tenta ainda se remontar, perdeu o Messi de uma maneira um tanto quanto dramática. Como é que você vê o momento do futebol da Espanha, que você conhece tão bem aí por tantos anos vivendo aí em Madrid? Olha, o Atlético, eu tô de mal com o Atlético, sabe? Pedi greve como torcedor do Atlético de Madrid, porque eu acho que o Atlético de Madrid deveria fazer uma estátua para o Simeone na frente do estádio. Eu acho que se não fosse o Simeone, o Atlético não teria saído de ser um time médio espanhol para ser um time grande europeu. Hoje o Atlético é um dos grandes clubes europeus, tanto que ele era um dos clubes fundadores da Superliga Europeia. Ele hoje é um time rico, é um clube que tem um orçamento gigante, que tem 15, 16 jogadores que jogam em seleções de altíssimo nível, e tem o técnico com o maior salário do mundo. O Simeone tem o maior salário de técnico do mundo. É uma coisa absurda. Só que eu acho que o Simeone assim, eu não sei, eu acho que o Atlético de Madrid ele chegou num ponto onde eu não consigo. Eu acho que ele precisava de um ar fresco. Era muito legal esse discurso de a gente. Essa é a nossa filosofia, a gente tem que jogar assim, o Atlético de Madrid tem que. Assim, sempre vai ser esse clube guerreiro. Tá? Era muito legal naquela época, né? Quando você parava para pensar que o Atlético de Madrid está brigando para ganhar a Europa League e tal. Mas um clube que chega em 2 finais de Champions em 3 anos, sabe? Que tem, poxa, um jogador foi o terceiro jogador no mundo, no Griezmann, gastou 120 milhões para levar um dos jogadores jovens mais importantes do mundo, que é o caso do João Félix, né? Que tem estrelas mundiais desse gabarito, não pode jogar como jogou nas últimas 3 Champions. Porque não é assim, não foi só o jogo do Manchester City na Champions, os jogos, né, do Manchester City esse ano, em que o Atlético de Madrid deu o quê? 2 chutes a gol, né, em 180 minutos. Eu acho que é uma coisa realmente contra o Leipzig, por exemplo, lá em Lisboa, foi uma coisa absurda, né? Eu lembro contra a Juventus também, né? Fez um primeiro jogo espetacular aqui no Metropolitano, e a volta também não chutou a gol, e aí o Cristiano Ronaldo acabou com o Atlético de Madrid na volta. Eu acho que assim, é uma narrativa que se repete a todo ano. Eu acho que o Atlético de Madrid precisava de um ar fresco, precisava de sangue novo. Eu sempre uso tem um livro do Bill Walsh, que é uma lenda do esporte americano. Ele foi o técnico do San Francisco 49ers dos anos 80, que criou o jogo bonito no futebol americano. O futebol americano, naquele momento, era retranca, era uma coisa feia. E ele transformou o futebol americano numa coisa bonita em jogo aéreo. E ele é um cara ele vem do boxe, ele era boxeador. Então, ele é um cara que usa a filosofia dele assim, em vários esportes. E ele tem uma teoria que ele acha que o treinador tem vida útil de, no máximo, 10 anos. E que ele acha que quando o treinador fica mais de 10 anos num time, ele faz um desserviço para o time, porque é impossível manter a motivação por mais de 10 anos, segundo ele. Eu acho que isso que aconteceu com o Simeone. Eu acho que hoje o Atlético de Madrid tem o Andrea Berta, que é um italiano, que é um dos melhores diretores esportivos do futebol mundial. Ele contrata e vende como ninguém. Só que o Atlético de Madrid hoje nem precisa vender mais, né, Mauro? É uma coisa assim, o projeto esportivo do Atlético de Madrid hoje é espetacular. Só que o Atlético de Madrid não vai abrir mão do Simeone, o Simeone não vai também abrir mão do salário milionário que ele tem, que ele não vai ter em lugar nenhum do mundo. Sim. Né? E essa diretoria do Atlético de Madrid assim, eu até recomendo, deixa eu ver, eu acho que está aqui o livro. Esse livro é muito legal, que chama Salvaje. É um livro sobre a história do Jesus Gil, que é o antigo, que é o pai do dono do Atlético de Madrid hoje, né? E que foi um político espanhol, populista, que ele usou o Atlético de Madrid como uma ferramenta
de, assim, para ele, para ser beneficiado, né? Para benefício próprio dele na época que ele era político, que ele era prefeito de Marbella. Tem um documentário que, infelizmente, não está na HBO do Brasil, mas se chama Pioneiro, que é um documentário de 3 capítulos da HBO espanhola, espetacular, que conta a história do Jesus Gil. E o Jesus Gil, ele ganhou o Atlético de Madrid na justiça, falando que ele investiu o dinheiro do bolso dele, que valia mais do que o valor do próprio clube. O clube acabou ficando para a família dele. Então, essa relação da torcida com a diretoria do Atlético de Madrid sempre foi muito ruim, porque o torcedor sempre achou que os donos do Atlético de Madrid roubaram o clube, né, entre aspas, do torcedor, que era um clube que não tinha dono e agora tem dono, né? Então, a chegada do Simeone como técnico criou um escudo perfeito dos proprietários do clube, da diretoria do clube, contra o torcedor, porque o Simeone ele é idolatrado e a torcida, grande parte da torcida, tem medo de que o Simeone vá embora, porque acha que no momento que o Simeone for embora vai acabar a magia e o Atlético de Madrid vai voltar a ser o que ele era antes. Isso é uma grande mentira, mas esse discurso vale, né? Vale porque continua da forma que está. Eu acho que falta um pouco de ambição para o Atlético de Madrid, sabe? Eu acho que o Simeone não vai continuar em lugar nenhum, ele vai virar o Alex Ferguson do Atlético de Madrid, vai ficar a vida inteira dele aqui, e eu temo que o Atlético de Madrid não vai chegar a lugar nenhum. E aí, chegando no Barcelona, eu acho que o Barcelona tem um problema seríssimo de dinheiro, né? O Atlético, acabaram de votar numa assembleia que tinham 650 sócios. 11% dos sócios do Barcelona compareceram para votar numa das assembleias mais importantes da história do clube, que foi para vender 25% dos direitos de televisão do clube nos próximos 25 anos e metade de todo o merchandising do clube, para poder chegar no fim dessa temporada com as contas assim, em zero. O Barcelona não tem dinheiro para pagar o próprio salário dos jogadores, e a gente ouve falar de Rafinha, Bernardo Silva, Lewandowski. É uma coisa, eu acho que o Barcelona continua, mesmo depois de ter saído o Messi, mesmo depois de ter mudado o presidente, eu acho que o Barcelona continua vivendo no mundo da lua, achando que é o Barcelona de 20 anos atrás. Enquanto o Real Madrid é o contrário. O Real Madrid é um exemplo mundial, é o time, para mim, que melhor contrata do mundo. O Atlético de Madrid com as contratações... o Real Madrid com as contratações preventivas do Rodrigo, do Vinícius. Quanto valeria o Vinícius Júnior hoje, né, se o Real Madrid fosse tentar contratar o Vinícius Júnior? É impossível, né? O Real Madrid hoje tem um time de jovens que é para a próxima década. E continua fazendo esse trabalho, né? Eu acho curioso, né? Você falou muito do Atlético, o final do jogo com o Manchester City, eu tenho a mesma opinião que você com relação ao Atlético. Me parecia uma seita, sabe coisa de seita? Aquela torcida ovacionando o Simeone e as pessoas vibrando. Eu comentava, mas foram eliminados. E tem time para ganhar, tem bons jogadores, tem ótimos jogadores, investimentos elevados. Você lembrou aí o João Félix, 120 milhões de euros pagos ao Benfica, né, o próprio Griezmann e tudo mais. O Atlético tem um bom time, poderia encarar o Manchester City. Aí o grande barato foi, não, o Manchester City teve que se defender como se fosse o Atlético. Eu falei, sim, mas ele avançou, o Atlético de novo ficou pelo caminho. Eu acho que é a hora de dar um passo, parece refém dele mesmo, né? E o Real Madrid realmente vai num caminho totalmente diferente. Como é que você vê a situação desses garotos brasileiros, o Vinícius e o Rodrigo? Vocês firmaram o Vinícius titular, o Rodrigo não, mas foi fundamental para a conquista da Liga dos Campeões. Acho que a tendência até que ele consiga, pouco a pouco, até se firmar um pouco mais, né? Tem o Renier também, que foi um investimento alto, mas que o Real Madrid não aproveitou, já emprestou, já voltou. Imagino que empresta novamente para a próxima temporada. E outros jogadores também, de outras nacionalidades, jovens, que são observados e contratados pelo Real Madrid, né? Deixou de ser o time dos Galácticos para ter ainda alguns jogadores de padrão altíssimo, que são de gerações anteriores, e vai criando galácticos, né? Eles vão virando galácticos do Real Madrid, porque chegam novinhos ali e vão crescendo. Como é que você vê essa questão e como é que o Real Madrid consegue fazer isso, né? Porque aquela camisa pesada, a cobrança muito grande, se fazer garotos que chegam, Militão mesmo, muito, muito novo, e entre outros, né? Eu sempre falo para as pessoas, parece que quando a gente fala do Militão, eu tenho que lembrar o tempo inteiro a galera aqui que o Militão tem 24 anos. Sim. 24 anos, sabe? Assim, ele é um garoto, ele tinha idade para ir nas Olimpíadas, ele tinha idade olímpica.
o Militão. O Fede Valverde, e o legal que você está falando, ele cria galácticos. Ele cria galácticos, ele criou o Rodrigo e o Vinícius, né? O Vinícius mais do que o Rodrigo, porque o Vinícius hoje eu acho que é a grande estrela desse time, apesar do Benzema ser o melhor jogador do mundo, aquele negócio, mas assim, o jogador mais mediático e mais adorado pela torcida, que principalmente a torcida infantil. Eu vou no colégio das crianças, todas as crianças no colégio que chegam com camisa do Real Madrid, todas chegam com camisa do Vinícius Júnior, todas. O Vinícius Júnior é adorado pelas crianças, pelo público infantil aqui na Espanha. Por isso, o Florentino Pérez, ele não é bobo, né? Ele viu no Vinícius esse carisma que o Vinícius tem, que é um carisma que não é falso, né? O Vinícius ganhou o vestiário, até o Benzema acabou caindo, né? Rompendo essa barreira, e hoje adora o Vinícius, né? Porque o Vinícius tem essa coisa que, assim, ele não quer polêmica, ele quer ser feliz, né? Ele quer jogar bola, ele quer jogar bem, e ele quer sempre melhorar, né? Eu acho que ele é o jogador brasileiro com alma, com espírito, espírito não, né? Mas assim, com a mentalidade profissional europeia, mas sem perder o espírito brasileiro. O Real Madrid, de uma certa forma, por exemplo, você tem o Vinícius e o Rodrigo, que jogaram um pouco no Castilho, né, que é o Clube B, foram subindo devagar, não sei o quê, e em 2, 3 anos se assentaram, e no 4º ano do Vinícius ele explodiu. E o Rodrigo também no fim da temporada, mesmo como você falou, não sendo titular. Mas eu acho que assim, essa recusa, essa decisão do Mbappé de ficar no Paris Saint-Germain, nunca vou dizer que foi bom para o Real Madrid não contratar o Mbappé. Qualquer time do mundo seria bom contratar o Mbappé. Sim. Mas eu acho que para o Rodrigo e para o Vinícius a melhor coisa aconteceu para eles. Porque eu acho que eles viraram o futuro do ataque do Real Madrid. Tanto que o Real Madrid, você não ouve ele nem cogitar contratar outro atacante. O próprio Florentino Pérez falou numa entrevista que ele deu na semana passada que o Real Madrid não entrou na briga pelo Haaland porque não tinha como deixar o Haaland no banco, porque o Benzema está no auge, né? Aí quando o Benzema resolver cair, o Real Madrid vai atrás do substituto do Haaland. Dependendo do passaporte do Vinícius, o Vinícius conseguir esse passaporte antes do final da temporada, eu acho que o Real Madrid deve trazer, de repente, tentar trazer algum jogador a mais para o ataque. Mas hoje, a sensação que a gente tem é essa, que você tem esses jogadores que são criados dentro da casa, que é o caso, por exemplo, do Vinícius e do Rodrigo, mas você tem um caso, por exemplo, do Casemiro, que vai um pouco mais atrás, mas é a mesma mentalidade. Sim. Um jogador desvalorizado no Brasil que não estava bem, jogou no time B, não tinha lugar, foi emprestado para o Porto, arrebentou no Porto, chegou e triunfou no Real Madrid. O caso do Casemiro é muito parecido ao caso do Fede Valverde, né, que jogou demais nessa temporada e hoje é o titular. O titular do meio de campo do Real Madrid não é o Kroos. O titular do meio de campo hoje é o Fede Valverde, estrela. Cara, joga demais o uruguaio, né? E ele foi emprestado. Ele ficou 2, 3 anos fora do Real Madrid emprestado, né? Antes de jogar o que ele jogou nessa temporada, né? Então, eu acho que a gente vai ver agora, por exemplo, nessa temporada a gente já viu o caso do Camavinga, que também entrou muito bem. O Real Madrid acabou de contratar um jogador que, para mim, ele assim, é o futuro é o protótipo, né? Se fizesse um laboratório que tem que ser o meio de campo do futuro, é o Tchouaméni. O Tchouaméni é uma coisa impressionante como ele jogou com 18 anos, né? Não, era um pouco mais velho já, né? Ele estreou na seleção, mas ele foi titular na final da Liga de Nações ano passado com a França. Né? É um jogador espetacular, eleito melhor jogador da Liga Francesa, jovem, né, no ano passado, quando ele veio do Bordeaux foi para o Mônaco, né, e depois entrou no 11 ideal. Então, aquele negócio, o Real Madrid ele sabe contratar bem demais. Agora contratou o Rudiger de graça, entre aspas, né, como agente livre. Sim. Né, um jogador que tem aí no auge, pelo menos mais 3, 4 anos de carreira, jogando muito bem. E aí ele pode abrir... O Alaba também, né? Exatamente. O Alaba é uma situação semelhante. E abre o espaço para o Alaba, por exemplo, jogar de lateral esquerdo, né? Com essa saída do Marcelo, não precisa nem trazer ninguém a mais, né? Dá para jogar os 3. Tem o Nath, que fez muito bem esse papel, né? De terceiro zagueiro, né? Do cara por trás do Alaba e do Militão. Eu acho que o Real Madrid, em termos de gestão esportiva,
é um exemplo, porque ele saiu da pandemia, todo mundo com problemas, né, econômicos, menos os clubes-estado, né, o Paris Saint-Germain e o Manchester City, que eles estão acima de tudo, do fair play financeiro e tal. Mas o Real Madrid, hoje, assim, a dívida do clube é uma dívida a longo prazo, que não tem problema nenhum para pagar, porque é a dívida para a reforma do estádio. O Marcelo Beckler sempre fala, né, que o Santiago Bernabéu vai ser a fábrica de papel, eles vão imprimir dinheiro naquele lugar, para o Santiago Bernabéu fica como se estivesse um estádio. Você imagina se o estádio do Corinthians fosse na Avenida Paulista. É isso. Sim. O Santiago Bernabéu. É uma coisa impressionante, como se o estádio do Flamengo fosse na Vieira Soto. É isso, é uma coisa impressionante o que vai ser o Santiago Bernabéu novo. Vai ser uma coisa incrível. E eu acho que o Real Madrid, o Marcos Mota sempre fala isso, né? Que o Real Madrid, nos próximos 2, 3 anos, o nível de domínio que o Real Madrid vai ter econômica e esportivamente no futebol, acho que as pessoas não têm noção do que vai ser isso. O Real Madrid ainda está, o projeto esportivo do Real Madrid está só começando. Agora, você falou do Vinícius, né, do sucesso que ele faz, né? Mas ele, acho que agora menos um pouco, mas teve muitas questões envolvendo racismo, né? Ainda se vê muito isso, inclusive em rede social, partindo até de brasileiros. Como é que você vê essa questão hoje, com relação ao Vinícius e outros, né? O racismo, o futebol, esses meninos que conseguem se destacar e que, quando fracassam eventualmente no jogo, que não vão bem, né? Fazem com que esses elementos saiam da toca, né? Ou dos esgotos, né? Impressionante, né? Quando o Vinícius joga mal, e eu cito o Vinícius, poderia citar alguns outros. O Vinícius, especialmente, porque por ser brasileiro, a gente percebe isso muito claramente. Se ele jogar mal uma partida, se ele perder um gol, é instantâneo. Na rede social você já vê de fakes a perfis reais, de pessoas que se apresentam ali nitidamente se deliciando com o fracasso, mesmo que momentâneo. E brasileiros, jogador. Né? E brasileiros, né, Mauro? Esse que é o pior. Tem clubismo no meio? Tem, mas acho que tem algo muito pior, que é o racismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí, na Europa, essa questão do racismo já foi muitas vezes bem problemática, até porque a UEFA não faz nada, ninguém faz nada, né? As medidas são sempre assim para fazer de conta que está tomando alguma providência. Como é que você vê essa questão hoje, em geral, e tratando especificamente do caso do Vinícius Júnior, se ele já superou isso, se ele já fez o que os racistas de plantão recolhessem, né, as suas armas? Pois é, cara, assim, eu lembro que eu estava conversando com o Creomar de Souza, que é um brasileiro assim, que tem uma carreira brilhante no exterior, né, em termos de política, que fala muito bem sobre racismo. Quando eu vi, assim, eu fui falar sobre esse ódio que existe ainda, né, no Brasil contra o Vinícius Júnior, né, que entra o clubismo, mas eu acho que entra o Creomar, ele fala isso, assim, ele fala abertamente. Eu até falo para sigam o Creomar no Twitter, Creomar de Souza, @Creomar de Souza, e ele fala muito sobre isso, né, que aqui as pessoas que as pessoas no Brasil, né, ainda tem essa coisa de que frustra muita gente no Brasil, que o futuro do futebol brasileiro possa estar num garoto negro da favela. Sabe? Eu acho que é basicamente isso. Porque, mal ou bem, o Neymar, a imagem do Vinícius é muito essa do garoto negro da favela, que as pessoas tentam negar, e tem tanto ódio, né? Elite, né? Tem tanto ódio no Brasil, né? E que eu acho que é uma coisa assim nojenta, absurda, que a gente sendo brasileiro que aconteça esse tipo de coisa. E eu acho que vem daí, né? Vem daí. Eu acho que essa torcida que existiu de forma assim absurda e incessante, incansável, essa torcida é para que o Vinícius desse errado no Real Madrid. E essa torcida existiu e continua existindo. Agora já não dá mais, né? Porque o moleque foi herói do Real Madrid, campeão da Champions League, idolatrado na Europa, um dos 10 melhores jogadores do mundo, acho que a gente pode falar hoje, que Vinícius é. Vinícius é, hoje, o melhor jogador do Brasil. Não é o Neymar. O Neymar, até que ele voltar a jogar como ele joga, como a gente esperava que o Neymar fosse jogar, nesse momento o Vinícius é o melhor jogador do Brasil. Né? O Neymar, até onde eu sei, ele está reclamando nas redes sociais, né, de que não pode fazer festa, né, que a vida dura de atleta. Atleta vai conversar com recordista de natação, a gente está no Mundial de Natação, né? Vai conversar com recordista mundial, um atleta de natação, para ver se ele vai
de festa, né? Para a festa da vovó, do tio, comemorar aniversário. Sabe? Ser atleta tem dessas, assim, toda profissão tem seu sacrifício, né? Sim. É isso. Por que a gente não ouve falar de festa do Modric, ou do Cristiano Ronaldo, ou do Messi, né? Por algo será, né? Então, eu acho que assim, o fato do Vinícius Júnior, eu acho que é isso. Eu acho que tem a imagem do Vinícius Júnior, né? As pessoas não conseguem aceitar que ele é o futuro do futebol brasileiro, né? E é isso. Ele é o futuro do futebol brasileiro. E eu adoro que ele seja o futuro do futebol brasileiro, porque ele é a cara do Brasil. Quando o Vinícius sorri com aquela transparência, com aquela pureza de uma certa forma, porque ele tem essa pureza do garoto, né, feliz por estar fazendo o que ele gosta. Ele, para mim, é o sorriso o sorriso do Brasil, é a cara do Brasil. O Vinícius tem a cara do Brasil. Eu acho maravilhoso que o futebol brasileiro tenha a cara do Brasil. E eu acho, mais que isso, agora indo para o lado da Europa, eu acho maravilhoso que o Real Madrid seja hoje, eu acho que 7 titulares do Real Madrid hoje são negros. Né? O Real Madrid, eu estava até olhando assim, quando foi a apresentação do Rudiger anteontem, né? E outro negro no Real Madrid, o Alaba, o Militão, Casimiro, Rodrigo, Camavinga, o Tchouaméni, que chegou agora, sabe? Isso é fantástico, fantástico, porque mostra realmente que aquela barreira que existia, né, é difícil. Por exemplo, o Didi. Né? O Didi foi o primeiro negro brasileiro, o primeiro negro da história do Real Madrid. E ele jogou 16 jogos no Real Madrid, saiu no fim da temporada, não jogou nenhum jogo da Copa da Europa. Assim, tem várias controvérsias em relação a por que o Didi não deu certo, mas existiu na época, o Didi, eu acho que já falou chegou a falar sobre isso, né, que ele teria sido, de uma certa forma, vítima de racismo naquele momento, né, no Real Madrid. O Di Stéfano negou isso durante muitos anos, né? E o próprio clube negou durante muitos anos. É difícil da gente fazer uma avaliação hoje, né? A gente teria que estudar isso profundamente, mas é muito legal, né? O clube branco, né? Com aquela camisa branca, e que bem aquela camisa branca pristina, que é maravilhoso. Eu acho o uniforme do Real Madrid maravilhoso, e que bem ela fica no corpo negro, né? Eu acho isso lindo. Eu estava vendo quando o Rudiger, né, no treinamento dele, eu falei assim, cara, que coisa maravilhosa, né? E aí você para pensar e fala assim, poxa, que legal, né? O Real Madrid hoje é negro e vai ser cada vez mais negro, porque o futuro do Real Madrid é negro, porque os garotos do Real Madrid são negros. Eu acho isso lindo. Você falou da camisa branca, do corpo negro na camisa branca. Você, como bom alvinegro, botafoguense, temos motivos botafoguenses aqui, ali atrás, a caneca, tem ali o gol do Maurício em 89 contra o Flamengo. Como é que você está vendo a SAF do Botafogo, Fernando? E queria que você falasse um pouquinho também, acho que isso é importante, você que acompanha muito futebol da Europa, vivendo há tanto tempo aí na Espanha. Aqui no Brasil, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: as pessoas veem SAF como sinônimo de salvação. É como se a letra S fosse de salvação. Não. Virou SAF, está resolvido. Eu entendo, até pela experiência dos times europeus, né, que existem. O clube vira uma empresa. A empresa pode ser bem ou mal gerida. Né? Você citou há pouco o Barcelona, mal gerido, uma série de problemas, dívidas imensas, parece clube brasileiro. E o Real Madrid, bem gerido, seu grande rival, só crescendo com uma perspectiva futura absurda. Obviamente, também acontece em clubes que viram empresas. Né? Temos clubes que vão à falência, clubes que despencam de divisão porque não conseguem cumprir seus compromissos, clubes que têm dono, clubes que são comprados, que têm ações. Né? Recentemente, o ano passado, né? Na Inglaterra, um clube pequeno, mas um clube centenário, o Bury, deixou de existir. O clube acabou, não existe mais. O Rangers, que você citou há pouco, né, finalista da Europa League, ele quebrou, foi para a 4ª divisão da Escócia, teve que ser refundado. É o mesmo estádio, a mesma torcida, o mesmo nome, mas é um outro clube ali, é uma manobra que é feita, mas paga-se caro por isso. Como é que você vê a SAF do Botafogo e o que você imagina que possa ser aqui no Brasil? Que alerta você acha que o torcedor, não do Botafogo, mas de qualquer clube, deve manter ligado com relação a isso? O que eu acho perigoso é justamente essa coisa meio quase messiânica. Não, chegou no Salvador, chegou um milionário aqui, não preciso me preocupar com nada. Quando a gente sabe que você tendo dinheiro, mas uma má gestão, também pode dar errado. Com o Botafogo, com o Flamengo, com qualquer um.
Queria que você falasse um pouco disso também, aí como botafoguense e como jornalista que tanto acompanha o esporte aí na Europa. Olha, eu acho, assim, por exemplo, tem um caso aqui na Espanha, um caso clássico, o Málaga, né, que foi comprado pelo Sheik Al-Thani, né, primo lá do Paris Saint-Germain, e, cara, o Málaga está hoje onde? Na terceira divisão, segunda divisão? Tá quebrado. Cara, o Valência tem uma relação complicadíssima com o dono, né, que é lá de Singapura, né, o tailandês, um problema seríssimo, o Carlos Lim, né, não é isso? Peter Lim é o dono do Valência, também problemas seríssimos com ele. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Eu como botafoguense, você sabe que eu fui cancelado nas redes sociais pelo Twitter, bota Twitter, né? No ano passado, a Fogo Twitter me cancelou, como disseram que eu não podia ser mais torcedor do Botafogo, porque eu lembro que um dia, quando o Botafogo estava na segunda divisão, que o ex-técnico, o Anderson, né, que chamava ele, né? Ele teve um jogo que ele humilhou o quarto árbitro. E assim, as imagens, eu lembro exatamente das imagens dele humilhando, não sei o que, ele fez assim, foi uma humilhação, uma coisa assim horrível. E eu vendo ele com o escudo do Botafogo no peito, Botafogo numa situação horrorosa, e para mim aquilo não me representava, sabe? Aquela humilhação, aquilo para mim não é o Botafogo, né? E eu lembrava do Botafogo na segunda divisão, porque para mim, assim, eu fui em todos os jogos daquela campanha que o Palmeiras foi campeão da segunda, né, lá no Caio Martins, né, 2002. E aquilo, poxa, foi uma coisa assim, todos os jogos. Frequentou Niterói bastante naquele tempo. Você sabe, a gente já falou sobre isso pessoalmente, mas aquilo é o melhor estádio do mundo. As maiores lembranças da minha vida são ali em Niterói, no Caio Martins, aquela arquibancada improvisada, aqueles quiosques do Bob's. Aquela temporada foi maravilhosa. O Bebeto de Freitas botou dinheiro do bolso para levantar aquilo ali. Eu falo sempre para o Eric Faria, quando ele fez aquela matéria que ele fez do título, né, aquele gol do Sandro, para mim, assim, foi que eu vivi, né? Como você falou, eu estava lá no Maracanã, o meu primeiro jogo no Maracanã foi esse jogo aqui, a final, né, esse gol do Maurício, né, foi uma emoção enorme, aquele título brasileiro de 1992, mas eu sempre falo que, para mim, como botafoguense, né, as maiores emoções que eu tive como botafoguense foi a final da Copa Comebol, né, aqueles pênaltis contra o Peñarol, acabando quase 2 horas da manhã, que loucura foi aquilo. Eu lembro da minha mãe, que hoje tem 83 anos, e ela que me fez ser botafoguense, ela ajoelhada no chão, né, na hora dos pênaltis, e foi o ascenso, né, essa subida da segunda divisão, né, porque aquilo para mim foi assim, eu lembro da cara das pessoas, que assim, a gente formou, eu lembro até hoje os amigos que eu tenho, que eu fiz naquele ano da segunda divisão do Botafogo, eu tenho amigos até hoje, né, daquela campanha. E aí, ano passado, quando aconteceu isso com o Anderson, eu falei, eu botei no Twitter, falei que eu não, assim, tinha vergonha de ser botafoguense. Aí, cara, fui cancelado, né? Falei, você não sabe o que você é botafoguense, não sei o que. Enfim, mas então já não posso ser mais botafoguense. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter cautela. O Textor, ele parece realmente, pelo menos pelos investimentos que ele tem feito no Crystal Palace, ele não conseguiu comprar o Benfica, né, porque os sócios não aceitaram a oferta dele. Parece que ele está muito sério nessa negociação dele com o Porto. Acabou de fechar, né, essa também, ser sócio majoritário do Lyon. Ele parece que o projeto dele é muito ambicioso. É um projeto internacional, é um projeto de montar realmente uma rede, né, de clubes internacionais. Eu acho que vai continuar insistindo em Portugal, mas eu acho que a gente tem que ter cautela. Ele tem insistido muito nessa história de que a oportunidade é muito grande que existe no Brasil para ter uma liga, né? Ele fala que ele quer criar a Premier League, ele quer ajudar a criar a Premier League brasileira, né? Ele acha que o Botafogo tem um potencial muito grande pelo fato da torcida ser uma torcida grande, ser um clube grande, que ele sempre fala isso, né? Que ele nunca poderia comprar um clube do tamanho do Botafogo em outro país, né? E então eu acho que pelo menos ele tem essa noção. Eu acho que ele tem essa vontade e parece ter o dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela, Mauro, porque está só começando. Eu acho que o fato de ter o Luiz Castro, que é um cara que eu sempre
lembro as pessoas que fez um trabalho espetacular, muito bom dentro do que era o Shakhtar Donetsk, que ganhou 2 vezes do Real Madrid, né, naquela Champions League, vale lembrar. Uma delas com 115 titulares, 115 jogadores por causa de Covid, né? Ele fez um trabalho muito bom, é um técnico excelente, é um técnico que você fala. Eu lembro que quando eu estava toda vez que eu vou para Portugal, eu sempre pergunto, as pessoas sempre falam assim, cara, assim, todo mundo, as 2 coisas que as pessoas falam em Portugal hoje, as pessoas veem assim com muito entusiasmo esse crescimento do Abel, né? Porque é um cara que não era muito conhecido em Portugal, né? E as pessoas veem com muito entusiasmo o crescimento dele, mas em Portugal o Luís Castro sempre foi visto como uma espécie de assim o treinador com mais potencial dessa geração de treinadores. Então eu acho legal, eu acho um projeto bacana, eu acho que o Botafogo por enquanto tá tudo bem, mas eu não me ufano, sabe? Eu prefiro ter assim um pezinho atrás. Fernando, a Copa do Mundo 2022, né? Espanha, como é que você vê a seleção da Espanha? A seleção brasileira me parece ver um pouco mais não digo de respeito, mas acho que as pessoas começam a ver o Brasil, a Argentina também, né? Já fala, olha, vai chegar mais forte do que parecia há 1, 2 anos. Como é que você vê aí esses meses antes do Mundial? É engraçado porque assim, eu cubro a seleção brasileira há 6 anos, né? Por causa era a única coisa que eu cobria como repórter no AIS, né? Os jogos da seleção brasileira. Então, de uma certa forma, eu criei assim uma relação, né, com a seleção brasileira profissionalmente nos últimos 6 anos de muita proximidade. Eu acho que eu sou jornalista estrangeiro, porque no fim das contas eu sou brasileiro, mas eu sempre trabalhei aqui fora do Brasil, né? Que o único jornalista brasileiro que cobre a seleção brasileira, né? O jornalista estrangeiro. E eu acho assim que há uma grande diferença entre o Brasil e a Argentina, né? A Argentina encontrou num técnico um grande motivador que se dá muito bem com o vestiário, um cara que se aposentou há pouco tempo como jogador e que ganhou a confiança do Messi, que formou esse grupo que está muito fechado, muito fechado. Então, ele tem essa coisa motivacional em torno do Messi, que ganhou muito peso para eles, né, emocionalmente, psicologicamente, o título da Copa América. E eu acho que com isso, eles vão chegar assim com esse fator motivacional, por mais que eles não tenham a qualidade que a seleção brasileira tem. E aí eu acho que a seleção brasileira, por outro lado, chega num momento que eu acho que é muito parecido ao momento que a França chegou na Rússia. Uma nova geração de jogadores extraordinários, jovens em ascensão, em alto nível no futebol europeu. Pela primeira vez, o Neymar vai poder jogar do lado de jogadores com um potencial tão grande, talvez, como o dele, né? Eu acho que o Vinícius tem um potencial tão grande quanto o Neymar. O Vinícius, talvez o Neymar, na idade do Vinícius, ele já estaria mais desenvolvido como jogador, mas eu acho que o Vinícius ele tem um potencial. Você para pensar com o Vinícius que ele fez nessa temporada e pensar que ele tem um potencial de melhorar e melhorar muito ainda do que ele já mostrou, mostra o que pode ser o Vinícius Júnior, né? Tem uma frase aqui na Espanha, Mauro, que diz que assim, você pode ensinar tudo para o jogador menos a rua. A rua você não ensina, o jogador ele tem que levar a rua dentro dele, né? O futebol de rua, o futebol moleque, essa coisa o talento que o Vinícius Júnior tem é extraordinário. Né? E eu acho que quando você para pensar, Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, o Antony foi o líder de assistência da fase de grupos da Champions, né? com o Ajax. Quem mais? O Paquetá, o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um jogador... Nossa, cara, eu acho que o Bruno Guimarães é um jogador extraordinário. Né? O próprio Militão na zaga, o Marquinhos... Os 2 goleiros que a gente tem. Sinceramente, eu acho que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo com jogadores jovens, em ascensão, na mão do nosso melhor treinador. Porque as pessoas podem não gostar do Tite, achar ele chato, mas ele é o melhor treinador que o Brasil tem. Ele é um cara que tem, de uma certa forma, um controle muito grande, uma simpatia muito grande dentro do vestiário. Os jogadores gostam do Tite. Né? Então, eu acho que o Brasil chega muito forte, e com muita. Eu acho que as pessoas não perceberam ainda o potencial que essa geração tem
né? E tomara que o Neymar chegue bem. Tomara que o Neymar chegue bem. Tomara que esses primeiros 6 meses da temporada sejam bons para o Neymar. Porque se o Neymar chegar bem na Copa do Mundo, com esses garotos voando, eu acho que o Brasil tem uma chance enorme, que eu acho que talvez desde 2002 que o Brasil não tem uma chance tão grande de chegar com um time tão bom numa Copa do Mundo como essa. Fernando Calas, qual a dividida que um jornalista brasileiro trabalhando fora do país não pode perder? Eu acho que não pode perder a dividida no trabalho, cara. Eu acho que é trabalho, esforço, esforço, esforço. Aqui, se já é difícil para quem é daqui, é muito mais difícil para quem não é daqui, né? Então, por isso que quando, para um jornalista, principalmente brasileiro, né, porque existe, de uma certa forma, o mercado é um mercado fechado, você tem que ralar muito, você tem que trabalhar 2, 3 vezes mais do que os locais. E não pode dividir. As pessoas olham, né, falam assim, sempre me perguntam, Mauro, às vezes, como é que eu faço para chegar aí na Espanha e trabalhar de jornalista? Eu falei assim, cara, as pessoas não sabem que é aquilo que eu estava falando no começo. Assim, 4 anos, sabe, trabalhando de sommelier, trabalhando de professor de português. Quando eu entrei no El País, eu tive que fazer o mestrado do El País. O mestrado do El País custa 13 mil euros. Eu tive que pedir um empréstimo, que eu fiquei pagando durante 5 anos, esse empréstimo de 13 mil euros, para poder entrar no mercado aqui. Eu fui cobrir a Copa de 2014 pelo AIS como estagiário. Meu salário era 700 euros. Assim, as pessoas acham que o jornalismo não é fácil. Eu tenho sorte, por exemplo, minha mulher é médica, então ela podia segurar a barra da casa nesse momento. É uma profissão muito difícil, uma profissão muito complicada, uma profissão muito ingrata, uma profissão que dá vontade de largar durante muito tempo. Mas, assim, tem que insistir muito e tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, horas a fio e de forma muito precária. E eu tenho muita sorte de ter conseguido, Mauro, mas eu conheço muita gente boa que insistiu anos e que teve que deixar, foi fazer outras coisas. Não é fácil, mas eu acho que assim, não desistir nunca. Ser um pouco Vinícius Júnior, né? Quando depois daquele vídeo do Benzema com o Mandi, né? Falando, pô, cara, passa a bola para ele que ele tá jogando pro rival. E o Vinícius, cara, nem lembra mais disso. Bota para trás, continuar trabalhando, porque não vai ser fácil. Não é fácil aí no Brasil, vai ser fácil aqui. Então, acho que é sempre a dividir do trabalho. Não pode desistir nunca, não pode deixar de trabalhar. Esse foi o Fernando Calas, jornalista brasileiro, há 12 anos vivendo e trabalhando em Madrid. Ele hoje trabalha para a agência Reuters, conversou com a gente aqui sobre vários assuntos, vários tópicos aí ligados ao futebol de igual maneira, também sobre o jornalismo, a nossa amada profissão, apesar disso tudo, Fernando. Obrigado, Fernando, por participar com a gente. Valeu. Sempre um prazer falar contigo, Mauro. Um abraço muito grande. Valeu, galera. Até o próximo Dividida. É isso aí. Saudações. Qual?